Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre energia de ligação. E dentro de termoquímica, esse conteúdo tem um grau de dificuldade maior. Por qual motivo? Porque para você conseguir calcular a variação de entalpia da reação, você vai considerar a energia de ligação, ou seja, a ligação que compõe as moléculas. Então você precisa olhar para as moléculas e enxergar as ligações que as compõem, tá? Então, para facilitar essa compreensão e para facilitar vocês olharem para as moléculas e enxergarem elas abertas, é importante vocês terem em mente a quantidade de ligações que os elementos fazem. E aí, para facilitar os estudos de vocês, eu quero já dizer que vocês não precisam considerar todos os elementos que vão aparecer na tabela periódica. Primeiro, por quê? Para a gente considerar a energia de ligação, nós estamos falando de moléculas. E só há formação de moléculas quando acontece a ligação covalente. E para acontecer a ligação covalente, vocês devem lembrar que ela ocorre entre A metal e A metal, ou hidrogênio e hidrogênio e hidrogênio mais A metal. Ou seja, eu limito bastante os elementos que vão aparecer dentro de energia de ligação. E dentre os mais importantes que vão aparecer para vocês, eu quero ressaltar que são esses elementos que eu trouxe bem aqui, com as suas respectivas quantidades de ligações. O carbono faz 4 ligações, o hidrogênio, 1 ligação, oxigênio, 2 ligações, o nitrogênio, 3 ligações e o grupo dos halogênios, que são os elementos da família 7A da tabela periódica, que aí eu tenho o flúor, cloro, bromo e iodo, são elementos que fazem uma ligação. Para calcular a energia de ligação das moléculas, você vai precisar então abrir as moléculas e considerar todas as suas ligações. Então vamos lá. Primeira coisa, eu tenho aqui a reação de combustão do propano, é uma reação que já veio balanceada, e eu quero calcular a variação de entalpia dessa reação. Uma coisa que a questão vai te sinalizar que se trata de energia de ligação é porque a questão ela vai te trazer valores, né? E ela vai te trazer valores de energia de ligação e vai trazer parte só das moléculas. Então, quando você olha para a questão, já é fácil de identificar quando se trata de uma energia de ligação. Então, vamos começar a resolver a questão. Eu tenho aqui o propano, tá? E a questão possivelmente vai te sinalizar no enunciado que aqui é o propano. E algo importante, né? Se você domina bem química orgânica, é saber que se a gente tem esse termo "an" aí no meio do nome desse composto, significa que ele só tem ligações simples entre carbonos. Então tu já sabe que ele é um hidrocarboneto que só tem ligações simples. Fica fácil para conseguir enxergar a molécula aberta? Fica mais fácil. Se você já souber que o "an" representa ligações simples, que se porventura aparecer o "en", é ligação dupla, isso já facilita muito para conseguir abrir as moléculas. Por quê? Porque é comum também aparecer hidrocarbonetos nessa parte de energia de ligação. Então vamos lá. Ó, como eu falei para vocês, o carbono faz quantas ligações? 4. E o hidrogênio? 1. Então, para abrir essa molécula, considerando que eu tenho um hidrocarboneto, eu já sei que eu vou ter 3 carbonos, que as ligações entre eles são ligações simples, quem me sinaliza isso? O "an", né? E eu preciso colocar aí 8 hidrogênios. Gente, se o carbono faz 4 ligações, esse do meio já está fazendo 2, faltam quantas ligações? Mais 2. Então, eu vou completar aqui com hidrogênios. Bem aqui, esse carbono só está fazendo uma ligação. Faltam quantas? 3. Vou colocar os hidrogênios. Ó. E aí, a mesma coisa desse lado. Esse carbono só tem uma ligação, então faltam 3. E aí nós temos o nosso propano, que tem 3 carbonos e 8 hidrogênios. Então a molécula aberta é dessa forma. Vamos para o oxigênio. Aqui eu tenho o O2, né, que é o gás oxigênio. Percebam que a ligação entre eles ocorre com oxigênio e oxigênio. Se o oxigênio faz 2 ligações, significa então que eu vou ter 2 oxigênios e que entre eles existe uma dupla. Só que tem um detalhe aqui. Como aparece esse 5, significa que essa ligação vai aparecer 5 vezes, porque eu vou ter 5 vezes esta molécula. Então vai ficar
assim, só para vocês entenderem. Agora, considerando aqui o dióxido de carbono, eu tenho o carbono, que faz 4 ligações, o oxigênio, que faz 2 ligações, desculpa. Então, para abrir a molécula, a gente vai considerar aqui, ó, carbono, dupla oxigênio, dupla oxigênio. Considerando, então, a molécula de dióxido de carbono, eu tenho o carbono fazendo 4 ligações e cada oxigênio fazendo 2 ligações. Só que existe um coeficiente estequiométrico aqui e ele está dizendo que essa molécula aparece 3 vezes. Prontinho. E agora, a água. O hidrogênio faz uma ligação, o oxigênio faz 2 ligações. Neste caso, eu vou ter a molécula de água fazendo assim. O oxigênio faz 2 ligações e o hidrogênio uma ligação. Só que isso aparece, esta molécula aparece 4 vezes. Então, eu vou repetir 4 vezes a molécula. Pronto! A parte mais difícil de energia de ligação é essa parte de abrir a molécula e enxergar as suas ligações. Feito isso, você vai só fazer a parte matemática mesmo. Os valores de cada ligação será fornecido na questão e você só precisa fazer os cálculos. Então, olha só. Aqui na molécula do propano, eu tenho 2 ligações. Eu tenho a ligação entre carbono e carbono. E é uma ligação simples, se procurar na tabelinha, tá bem aqui, ó, carbono, carbono, ligação simples. O valor dessa ligação é 348. Só que essa ligação aparece quantas vezes? Aparece uma vez, aparece 2 vezes. Então, eu vou pegar esse valor e vou multiplicar por 2. Multiplicando esse valor por 2, eu vou ter 696. Perfeito. Só que tem mais uma coisa. Vou apagar essa partezinha aqui, só para usar esse espaço. Aqui. Eu tenho a ligação também entre carbono e hidrogênio. Essa ligação pela tabela, carbono e hidrogênio, vale 413. 413. Só que essa ligação aparece quantas vezes? Vem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu vou pegar esse valor e eu vou multiplicar por 8. Vai dar, então, 3.304. Considerando aí o valor da molécula toda, eu vou ter, então, que somar esses dois valores. E vai totalizar 4.000. Então, significa que a entalpia ali do propano, considerando a energia de suas ligações, vai ser 4.000 kJ por mol. Aí eu vou fazer o cálculo para todo o restante das moléculas. O oxigênio, dupla oxigênio, o valor da ligação é 498. Só que isso aparece quantas vezes? 5 vezes. 8 vezes 5, 40. 8 vezes 5 vezes 9, 45, com 4, 49. 4 vezes 5, 20, 24. Pronto. Também já tem o valor aí, considerando a energia do oxigênio. Agora vamos para o dióxido de carbono. A ligação carbono-oxigênio vale 744. Só que percebam que em cada molécula aparece esta ligação, 2 vezes. Então, eu preciso pegar este valor e multiplicar por 6. Então, eu vou pegar 744 e vou multiplicar por 6. 4 vezes 6, 24. 4 vezes 6, 24. Com 2, 26. 6 vezes 7, 42. Com 2, 44. Tenho, então, a energia aí da molécula do dióxido de carbono. Agora, eu vou fazer a mesma coisa para a molécula de água. Na molécula de água, aparece a ligação hidrogênio, ligação simples, oxigênio. Aqui na tabelinha, nós temos o valor 498.
e 62. Só que percebam que em cada molécula de água aparecem duas ligações dessas. Significa que como eu tenho 4 moléculas de água, eu vou ter que pegar esse valor e multiplicar por 8. 8 vezes 2, 16, sobe 1. 8 vezes 6, 48, com 1, 49. 8 vezes 4, 32, com 4, 36. Agora que eu já tenho o valor de cada molécula, então eu vou somar, né, reagente com reagente, produto com produto, para conseguir fazer o cálculo da variação de entalpia. Então eu vou somar esses dois aqui, ó, os meus dois reagentes, eu vou somar então, eu vou ter que a entalpia do reagente vale 6.490, e um detalhe muito importante é que para que as ligações no reagente elas sejam quebradas, para que haja a formação de ligações, precisa absorver energia. Absorve energia. Significa, então, que esse é um processo que nós consideramos, né, que foi convencionado como positivo. Por quê? Porque para as ligações serem quebradas, elas precisam absorver energia. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Agora eu vou considerar o produto com produto e ter a minha entalpia do... a entalpia do produto. E aí, com a entalpia do produto, eu calculo a minha variação de entalpia. Eu vou somar os dois valores. Então, ó, 6 com 4, 10, sobe 1. 10 com 6, 16, sobe 1. 7 com 4, 11, sobe 1. E 8. Um detalhe importante, para que haja a formação de novas ligações, precisa liberar energia, libera energia. Então, isso é um processo exotérmico. Para calcular, agora que eu já tenho a entalpia do reagente, eu tenho a entalpia do produto, para calcular a variação de entalpia, eu vou utilizar variação de entalpia, vai ser a entalpia do reagente mais a entalpia do produto. Neste caso, algumas literaturas trazem essa fórmula da seguinte maneira: a entalpia do reagente menos a entalpia do produto. Por quê? Porque considerando que a entalpia do produto ela vai liberar energia, ela vai ser negativa, matematicamente falando, é óbvio que ao fazer jogo de sinal positivo com negativo, aqui vai ficar negativo, então sempre vai haver uma subtração aqui. Porém, eu prefiro muito mais esta fórmula e que você entenda que para que as ligações sejam quebradas é preciso absorver energia, por isso o valor positivo. E para que haja formação de novas ligações, precisa liberar energia, então é negativo. Porque, para mim, né, faz muito mais sentido, quando a gente pensa nesse positivo e negativo que aparece em termoquímica, você saber que o positivo e negativo não é uma soma e uma subtração. É para te indicar que absorve energia e que libera energia. E isso faz muito mais sentido. E isso vai fazer muito mais sentido se você entender, e vai ficar muito mais fácil para você desenvolver as questões. Que não é só uma soma ou uma subtração. Há significado nesse positivo e nesse negativo. É sobre absorver e liberar energia. Então, vai ficar bem aqui, que a minha variação de entalpia, a entalpia do meu reagente vai ser 6.490, e aí nós vamos fazer o jogo de sinal, menos 8.160. Como nós temos um número positivo com um negativo, nós vamos subtrair e conservar o sinal do maior. Então, vou fazer esta conta. 0, 7, 6 e 1. Então, eu vou ter 1.670 kJ por mol. Um detalhe importante, quando nós fazemos uma subtração, nós vamos considerar nesse caso, como temos um positivo e um negativo, nós vamos subtrair e conservar o sinal do maior. Então, neste caso, a minha entalpia vai ser negativa. E se é negativa, te sinaliza que é um processo exotérmico. E se é exotérmico, significa que libera energia.
É muito detalhe para ser considerado, mas eu quis fazer passo a passo com vocês para que, se você tiver uma dificuldade de entender energia de ligação, fique mais fácil a partir de agora.